Olá, boa noite! Hoje vamos falar sobre o terceiro e quarto período. Iniciando pelo terceiro, de 1850 a 1870, a gente vai falar sobre a decadência da mineração e o desenvolvimento da agricultura. Nesse momento, nesse período de 1800, havia alguns grupos, algumas lutas, algumas rebeliões com foco econômico. Os recursos arrecadados dessa época eram insuficientes. O momento de ascensão foi o período cafeeiro, onde, a partir de 1840, o café passa a ser uma atividade econômica principal do país. E os Estados Unidos, o maior consumidor da cultura cafeeira. Sobre o capitalismo internacional, o cuidado era para que não houvesse concorrentes. E o capitalismo interno, havia maior concentração de exploração e de renda. Em 1850, foi um período fértil de desenvolvimento para a educação, onde algumas realizações ocorreram, sendo a criação da Inspetoria Geral, o estabelecimento de normas, a reformulação dos estatutos dos colégios particulares, a reformulação dos estatutos da Academia de Belas Artes e a reorganização do Conservatório de Música. Em 1853, temos algumas pessoas chaves importantes para o desenvolvimento da educação, sendo eles Conto Ferraz, Itaboraí, que foi um conde de Itaboraí, e o Eusébio de Queiroz. Nessa época, os formados no Brasil eram pessoas participantes, pessoas integrantes da corte, da classe dominante. Esses formandos, a educação deles era baseada na cultura europeia, na literatura europeia, sendo assim, havendo um distanciamento entre a cultura brasileira, a literatura brasileira, que ainda não havia sido desenvolvida, e a prática. Nesse período, a ausência de instituições de pesquisa científica não existia, eram poucas, ou então as que haviam não tinham uma importância, uma relevância nos estudos. Havia ainda na educação uma queixa sobre o mau preparo dos alunos. Esse mau preparo era recorrência da formação anterior, da formação primária e secundária, pois então, quando esses alunos chegavam no ensino superior, eles tinham uma dificuldade. E a outra dificuldade na educação era a assiduidade dos professores. Por que essa dificuldade? Porque os professores, pela questão de remuneração, eles associavam a outra atividade remunerada. Sendo assim, ficava difícil de conciliar a educação com a outra atividade. Sobre a educação secundária, a predominância da participação eram de homens voltando, que faziam parte da corte. Então a educação não era uma educação inclusiva, onde todos tinham direito. Houve também um objetivo de lucro, sendo assim a criação de escolas, de cursos preparatórios particulares, para suprir essa dificuldade desse aluno que vinha do ensino primário e secundário ao ensino superior. No Brasil, não se efetivou a distribuição racional das escolas, ou seja, haviam as escolas distribuídas entre o Rio de Janeiro, Ouro Preto, Bahia e outras cidades. Os cursos, a maioria dos cursos eram de medicina, jurídico, escolas politécnicas. A exclusão da educação
muitas vezes era pela falta do próprio interesse e a própria dificuldade e a não condição de participação do ensino primário, secundário. Ainda neste terceiro período, lembrando, de 1850 a 1870, como na aula anterior da professora Leandra, houve a inserção, o início do ensino para os cegos e mudos. Esse ensino, lembrando que esse ensino, ele continuou pela própria persistência dos professores, por motivação dos próprios professores. Entrando no quarto período, de 1870 a 1894, chegamos no fim da exploração de escravos, no fim do tráfico de escravos. Nesse período, era eminente o crescimento de carvão e de máquinas. E sobre a educação, a elite intelectual brasileira ainda era formada pela classe dominante. Lembrando que essa classe dominante são os que participam, os alunos da corte. Em 1868, a gente chega no final do Império e no início da República. Para finalizar, em 1879, Leôncio de Carvalho, ele sugere para o impulso da educação 3 medidas: a liberdade de ensino, a liberdade de frequência e o exercício do magistério. Assim, terminamos a etapa 3 e 4, lembrando que esse foi um resumo das 2 etapas. A gente vai estar se encontrando amanhã no fórum online, espero todos vocês. Esse foi um resumo das 2 etapas, espero que tenham gostado. Muito obrigada!